pessoal, boa tarde. Ficamos um tempinho longe, né? Sexta o nosso teste, segunda não teve aula, terça aula das nossas aulas extras, né? Então, hoje, quarta-feira, nossa semana precisa terminar e a gente precisa estar aqui na nossa plataforma para realizar as nossas atividades, não é isso? Então, hoje, quarta-feira, a gente começa, a tia Sheila já colocou aí para você, com a nossa apostila de ciências. E o nosso último conteúdo de ciências, a gente estava falando sobre animais, lembra? Então, tia Sheila vai lembrar aí um pouquinho, a gente estava conhecendo um pouquinho sobre a classificação dos animais e descobrimos e aprendemos que eles são classificados a partir das suas características. Então, nós descobrimos que existem 5 grupos que a gente vai ver aqui, que a tia Sheila vai lembrar juntinho aqui com você, né? De animais vertebrados, que a gente já estudou e que a gente já aprendeu, observando que cada grupo tem algumas características diferentes, não é isso? Então, a gente aprendeu que a primeira é o peixe, a gente aprendeu sobre o anfíbio, a gente aprendeu sobre os répteis, aprendemos também aves e mamíferos. Então, eles são classificados em 5 grupos de acordo com algumas características, né, desses animais. Nós, seres humanos, estamos classificados no grupo dos mamíferos. Isso aí, tem pelos, mamam quando pequeno, né? Tem glândulas mamárias, que é o mamar mesmo que a mamãe dá para o bebê quando ele está pequenininho, né? Então, isso tudo faz com que nós, os seres humanos, também temos a classificação como mamíferos, não é isso? Somos vertebrados, porque temos ossos, né? Uma coluna vertebral que pode nos sustentar, não é isso? Então, hoje, a gente vai começar aí também, lá na página 22, aprendendo mais um pouquinho sobre os animais. Agora, a gente vai aprender sobre a sua alimentação. E de acordo com a sua alimentação, ele também tem a sua classificação. Tem alguns grupos diferentes. Então, nós vamos hoje conhecer. Tia Sheila já colocou aí na plataforma para você um vídeo. Tia Sheila já colocou na plataforma aí para você também algumas explicações, né? Alguns cartazes aí mostrando a você um pouquinho para você ter um entendimento melhor, para que você consiga compreender melhor. Então, tudo muito fácil, mas precisa prestar atenção. Nada difícil, nada complicado que tenha dificuldade para você entender, mas que você precisa ficar atento, né? Em todas essas informações. Então, tia Sheila colocou aí para você o vídeo, colocou algumas informações como leitura também aí, e ela vai estar lendo aqui na apostila para depois a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. O homem é considerado um mamífero por apresentar características semelhantes a dos animais que também pertencem a esse grupo. Outras características de grande importância do ser humano está relacionado à alimentação, pois ingerem tanto os produtos de origem animal como produtos de origem vegetal. E por isso, ele é classificado como onívoro. Então, olha que palavra que a gente acha que é difícil, mas não é. Ele é classificado como onívoro. Quem é classificado como onívoro? Aqui está falando do ser humano. Nós, os seres humanos, estamos classificados como onívoro. Por que onívoro? Porque a nossa alimentação, né, a gente consegue comer e se alimentar tanto da parte vegetal, frutas, legumes e verduras, como da parte animal. O que é isso? Carne de porco, né? O peixe, a carne de vaca, é isso? De boi. Então, se a gente parar para pensar, onívoro por quê? Porque a nossa alimentação,
né? O nosso alimento vem das duas partes, tanto de origem vegetal como de origem animal, não é isso? Agora a parte de baixo. As principais semelhanças apresentadas entre o homem e os outros mamíferos são a pele coberta por pelos, as unhas, as glândulas mamárias, o que tia Sheila falou. A nossa característica tá na classe dos mamíferos, por quê? Pelas nossas características, pelas nossas semelhanças apresentadas. A gente tem unha, a gente tem o corpo coberto por pelo, a gente tem glândulas mamárias. O que é isso? O leite, quando você está pequenininho, você mama na mamãe. Então, essa glândula mamária é para produzir o leite materno, o leite que todo bebê, quando sai do hospital, se alimenta através do leite materno, não é isso? Então, uma diferença entre os homens e os outros mamíferos é que a alimentação deles é variada. Uns podem ingerir apenas vegetais e ser classificados como herbívoros, outros alimentam-se só de animais e são considerados carnívoros, e existem ainda aqueles que se alimentam de vegetais e de animais, assim como o homem, que a gente chama de onívoros. Então, são 3 características aí, são 3 grupos diferentes que tia Sheila colocou aí na plataforma para você. Esse cartaz mostrando para você, ó, a alimentação dos animais. Então, são 3 grupos. Os herbívoros, que alimentam-se de plantas, só plantas. Os herbívoros, só plantas. É a alimentação dos herbívoros. Os carnívoros, que se alimentam-se de outros animais, da carne de outros animais. E os onívoros, que se alimentam tanto de plantas como de animais. Então, presta atenção. São 3 grupos. Herbívoros, que se alimentam-se de plantas, carnívoros, que se alimentam de outros animais, da carne desses animais, e os onívoros, que das duas coisas, de origem vegetal e de origem animal. A gente pode se alimentar das duas coisas, tanto do vegetal como das plantas, do vegetal, como da carne de outros animais. Ok? Combinado? Tudo certo? Até aí tudo tranquilo, né? Então a gente já aprendeu mais uma coisa no dia de hoje. A gente aprendeu que a alimentação dos animais são divididas em 3 grupos: herbívoros, carnívoros e onívoros, ok? Agora, tia Sheila também já colocou para você aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre animais em extinção. O que seria isso? Para um pouquinho para pensar. O que seria extinção? O que a gente pode falar sobre extinção? A gente já ouviu falar isso na televisão, a gente já ouviu falar isso em algumas programações aí da televisão. O que a gente pode lembrar quando a gente fala de animais em extinção? O que seria extinção? A tia Sheila já colocou aí para você também, e ela pegou aí também esse cartaz, e está escrito: extinção é o desaparecimento de espécies e sempre acontece quando o último animal de uma determinada espécie morre. Então a gente vai falar agora e conversar um pouquinho sobre extinção. Muitas vezes a gente ouve isso na televisão e a gente não entende muito bem. Extinção é realmente quando algo está desaparecendo, quando algo está sumindo. E aí a gente vai descobrir que existem muitos animais, muitos no nosso Brasil, que já estão em extinção.
que estão desaparecendo das florestas, estão desaparecendo aí das matas, estão desaparecendo e a gente está ficando sem esses animais. Então, hoje nós vamos conversar por que isso tudo está acontecendo. Por que será que a gente está chegando a uma época, a um tempo em que existem alguns animais em extinção? Por que será? O que houve para tudo isso acontecer? O que houve para acontecer acontecer tudo isso, esses animais em extinção? Vamos ver? Então tá assim, ó. Sabemos que os ambientes possuem muitas maravilhas, diversas espécies de animais e vegetais. Entretanto, nossa natureza está ameaçada e muitos animais correm risco de extinção. Então, olha o que está falando aqui. Nossa natureza está ameaçada. Então, ameaçada, correndo o risco de alguns animais ficarem extintos, sumirem. E aí não vai existir mais. E aí embaixo, você vai observar, ó, uma imagem que está pedindo para você ler, para você entender tudo. Tem um senhor dando a mão a uma criança e olha o que está escrito. O clima está louco. Aí o menininho, sim, o clima. Então, ó, olha o que a gente está observando nessa imagem. A gente está observando muitas árvores cortadas. A gente está observando lá atrás uma nuvem escura com muita poluição saindo de algumas indústrias. A gente está observando aí o céu meio escuro, a nuvem toda preta. Algo diferente está acontecendo, né? Aí depois disso, a gente analisar tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai precisar responder lá na página 23. Consulte no dicionário o significado da palavra extinção. Então agora é momento de você parar, pegar o seu celular e colocar aí o que é extinção. Você vai descobrir o significado dessa palavra e vai colocar aqui. O que está representando nesta imagem, na imagem que a gente acabou de conversar? O que isso aqui está representando? Será que está representando um mundo bonito, um lugar agradável, cheio de árvores, cheio de natureza? Ou está representando um mundo cheio de poluição, cheio de árvores cortadas, desmatamento? Olha, um clima muito difícil, uma hora sol, uma hora muito sol, outra hora muita chuva, um céu não muito bonito. Então é isso que está perguntando. O que está representando nessa imagem? Você vai falar aí com as suas palavras. Em sua opinião, o que ocorreu na charge para contribuir para a extinção dos animais? Será que é através dessa imagem que você viu, que tia Sheila está falando com você, o que pode contribuir para a extinção dos animais? Muitas coisas. Observe as árvores, todas cortadas. Como será que os animais vão ficar assim? Que ambiente? Qual esse ambiente? É agradável esse ambiente para os nossos animais? Sem árvores, sem natureza, sem lugar para eles conseguirem alimento, moradia, não é? Então vamos pensar? Isso aqui é uma resposta pessoal, ok? Na página 23, tá assim, ó, recorte e cole as imagens da página 45 e descubra alguns fatores que colaboram para a extinção. Então tá pedindo para você ir lá na página 45. Então vamos lá. Deixa a tia Sheila aqui tentar achar. Já estou quase achando, achei. Na página 45, você vai cortar todas essas imagens, porque é um quebra-cabeça que você vai montar na página 24. E aí, você vai descobrir
que os fatores que colaboram para a extinção, caça, o tráfico de animais, o desmatamento, queimadas, poluição e mudanças ambientais. Então, você vai completar todas essas imagens recortando lá na página 45 e colocando aqui. E aí, você vai descobrir que todas essas imagens colaboram para os nossos animais em extinção. Vamos lá? Continuando. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Alguns animais do nosso país estão ameaçados de extinção. Aí você vai abrir aí sua apostila e aqui você vai observar alguns. A arara azul, o lobo-guará, o mico-leão dourado, a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, a baleia franca do sul, a tartaruga, e outros aqui. Então, você vai observar aqui alguns animais do nosso país que estão ameaçados de extinção. Ok? O que é isso? Animais que em algumas décadas, alguns anos, eles podem desaparecer. Eles podem não existir mais no nosso país. Então, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com a natureza. A gente precisa amar a natureza. A gente precisa amar o planeta Terra. A gente precisa entender que o planeta Terra precisa de socorro, precisa de ajuda. Não às queimadas, não ao desmatamento, não à poluição do ambiente, né? A gente precisa lutar contra isso, galerinha. A gente precisa ajudar. A gente quer um mundo melhor, a gente quer continuar vendo essas coisas bonitas que temos ao nosso redor, né? Uma água limpa na praia, no mar, no lago, nos rios, depende da gente. Esses lindos animais aí que a gente vê nas nossas matas, nas nossas florestas, depende da gente. A gente precisa amar a natureza e tratar a natureza de uma maneira toda especial, para que isso não aconteça, para que a gente consiga a cada dia, a cada ano, conseguir ver e ter esses animais dentro do nosso país, dentro do nosso planeta, né? Isso é importante, são seres vivos, não é isso? Então vamos lá, aí a gente agora termina, aqui, aonde está pedindo assim: se você fosse uma das espécies ameaçadas de extinção e pudesse mandar um recado para os homens, o que diria a eles? Registre sua mensagem no espaço a seguir e ilustre-a. Agora é você, pessoal. Agora você vai fazer um bilhetinho aqui. Aqui está pedindo um bilhetinho. O que você diria nesse bilhetinho, mandando recado para os homens, para os nós seres vivos, para nós que moramos dentro do nosso planeta Terra, que habitamos aqui nesse planeta. Faz um bilhetinho, mostra aí a importância da natureza, a importância da preservação, a importância que a gente precisa ter e o cuidado com o nosso planeta, com a nossa natureza. Faz um bilhetinho aí e você vai ilustrar aqui de uma forma bem criativa isso aí, tá bom? Aqui na página 27, onde a gente termina, mostrando, só uma leitura, as 10 espécies mais ameaçadas do planeta. Aí você vai ler o pequeno texto que está aqui e vai observar aí quais são as 10 espécies mais ameaçadas do nosso planeta. O que quer dizer isso? Animais que estão ameaçados de extinção, que estão ameaçados para, no futuro, desaparecer, não mais existir. Então, pessoal,
para isso não acontecer, isso é importante que tia Sheilinha faça parte dela e que vocês também façam a sua. Que todos nós que estamos morando aqui no nosso planeta Terra possamos entender a importância da preservação da nossa natureza. Ok? A gente termina as ciências aqui. Tia Sheila volta daqui a pouquinho no segundo momento com mais atividade aí para você. Um beijo. Tchau, tchau.